Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, onde nós iremos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel 1, a partir do 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Podeis assentar. Meus amados irmãos, os tempos em que viveram Ana, este sacerdote, Eli, e o filho que veio a Ana em resposta a essa oração, Samuel, que veio a ser juiz, profeta de Israel, nesta época, não estavam ocorrendo grandes ações de Deus. Há muito que não havia profeta. A palavra do Senhor era rara e a nação estava tomada por uma grande frieza espiritual. Eli, o sacerdote, não era um homem deliberadamente ímpio, mas seus filhos eram, e corrompiam o sacerdócio. E Eli não era suficientemente forte para fazer o que devia, repreender os seus filhos. Os serviços, portanto, do templo eram corrompidos pelos filhos de Eli, o zelo era pouco e faltava profeta. Em certo tempo, Deus tolerou essa condição, mas o juízo mais tarde veio. E quando o juízo chegou, Eli, o sacerdote, morreu, seus filhos foram igualmente punidos. Os filisteus venceram em batalha a nação de Israel e levaram a arca da aliança, onde ficavam as tábuas com os 10 mandamentos, onde a glória de Deus aparecia sobre esta arca, entre as figuras de 2 querubins. Portanto, aqui nós estávamos num tempo em que o juízo de Deus era iminente e a frieza era grande. Aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3,
Já Samuel, tendo nascido, a Bíblia diz assim, a partir do verso de número 1, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor, note, era de muita valia naqueles dias. Essa expressão não quer dizer que a palavra de Deus era muito estimada. Quer dizer que era preciosa por ser ausente. Era de muita valia, era muito estimada quando aparecia, porque era rara. E o texto continua dizendo, não havia visão manifesta, quer dizer, não havia profeta, porque os profetas eram chamados de videntes. E a visão representava muito mais a experiência pela qual eles recebiam de Deus, por meio dela, a palavra para pregar. O verso 2 diz, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Eu vou depois voltar para esta passagem, mas eu ali agora para lhes chamar a atenção para alguns fatos. O primeiro, a palavra de Deus era rara, não havia visão manifesta, e o texto fala aqui deste tempo, dizendo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. A expressão, ela tem um sentido muito mais profundo do que a mera lâmpada ali do templo. Quer dizer, antes de a escuridão chegar, quando a arca foi levada, o culto cessou, e a nação gemeu, porque a ordem do culto implicava a presença da arca, e o povo ficou em muita tristeza. Nós temos, irmãos, que ser cuidadosos, para que nossa frieza e indiferença não se alastre até o momento que a lâmpada se apague na casa de Deus. E no começo do livro, nós lemos há pouco, um texto em que Ana clamava por um filho. O seu clamor não era meramente egocêntrico, eu quero um filho, porque ela dizia a Deus que se o filho lhe viesse, ela entregaria a Deus, e de fato Samuel foi entregue aos cuidados do sacerdote Eli, para lhe ser uma espécie de auxiliar, para ali aprender sobre as coisas de Deus. Samuel foi um nazireu, por isso sua mãe fez um voto de que sobre sua cabeça não passaria navalha. Ele foi consagrado a Deus. A oração dela era uma oração dirigida por Deus para trazer de novo a Israel um profeta, a palavra de Deus. Ela foi orar ali amargurada de espírito, porque de fato desejava ter um filho, mas sua oração era, acima de tudo, dirigida por Deus e para um propósito de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ela orava com tanta intensidade, com tanta compunção interior, que ela não conseguia pronunciar as palavras. No seu coração ela falava, os seus lábios tremulavam, mas não saía som. Era de fato uma coisa esquisita. O costume era de se ouvir pessoas orando com a voz audível. O costume de orações silenciosas é um costume muito posterior. Mesmo nos tempos de Jesus, as pessoas oravam audivelmente, até liam audivelmente, liam recitando os textos lidos. A leitura silenciosa é um fenômeno bem posterior, quando as pessoas vão ter uma noção mais de intimidade no decorrer dos tempos, com períodos mais modernos. Mas ela não vocalizava, ela não emitia som,
não é porque ela era adepta de alguma tradição de oração silenciosa, não é porque ela era adepta de alguma tradição religiosa, como aquela das carmelitas, que são silenciosas. Não, é porque tal era a sua angústia, que no processo de pensar e falar, havia um engasgo. A sua oração, portanto, era intensa. A sua oração era uma oração que vinha lá do fundo, uma oração que colocava todo o seu ser naquela petição. E ela apresentou esta imagem atípica de uma mulher de lábios trêmulos, que não emitia som. Eli estava tão desacostumado como sacerdote a ver pessoas profundamente quebrantadas orando ao Senhor. Era tão raro quem de fato orasse dessa maneira com o coração, porque as orações eram formais naquele tempo, dada a frieza, eram orações litúrgicas. Mas ver uma mulher daquele jeito era algo incomum. Uma mulher despertada, uma mulher sob o espírito de oração, que ele reputou-a por embriagada. E disse: tu estás embriagada? E ela disse: não, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Meus amados irmãos, quando as coisas procedem do coração, elas não se encaixotam dentro das formas, elas não se enquadram dentro de modelos formais, repetitivos. Nos períodos de grande avivamento, nós tivemos manifestações esquisitas, formas esquisitas de orar, porque eram pessoas que estavam orando profundamente. Nós temos o exemplo do profeta Elias. A Bíblia diz que quando ele orava, ele colocava a cabeça entre as pernas. É a posição que toma uma mulher grávida para facilitar a saída da criança. Imagine este homem orando, como pareceria esquisito. Um homem que orava se contorcendo a ponto de sua cabeça ficar entre as pernas. Era assim que Elias orava. Ezequias orou em prantos, esfregando sua cara na parede. Isso não parece muito comum, seria esquisito. A mulher que caiu aos pés de Jesus fez algo incomum. Ela não seguiu um rito, uma liturgia, um padrão. Ela caiu aos pés de Jesus em lágrimas e lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com os cabelos. O fariseu que estava do lado de Jesus estranhou. Ele disse: o que é isso? Ainda mais sendo esta mulher uma mulher prostituta, porque ela tinha uma vida dissoluta antes, ali estava convertida. Mas ele no coração questionou: que coisa esquisita. Uma mulher que cai aos pés de Jesus em lágrimas, enxuga com os cabelos. Aquele homem litúrgico, aquele homem cheio de padrões, ele achou esquisita a cena. Mas quando a devoção vem do coração, ela salta as formas. Aquela mulher não planejou lavar os pés de Jesus com lágrimas. Ela caiu aos pés de Jesus e começou a chorar. Enquanto chorava, veio-lhe a delicadeza de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E não tendo com que enxugá-los, ela olhou para os seus cabelos e os usou. Ana aqui estava com lábios tremulantes, derramando sua alma diante de Deus. Elias orando lá com a cabeça
entre as pernas. E em todo o avivamento, estas cenas incomuns, elas se repetem porque há pessoas profundas em oração. Voltando para o texto de 1 Samuel 3, eu não segui a leitura, mas o Senhor chama Samuel, está lá com Eli, e Samuel pensa que é Eli que o está chamando, ele o acorda, mas Eli disse: eu não te chamei. Ele volta a dormir, o Senhor o chama novamente a Samuel, ele acorda Eli, que diz novamente que não foi ele, e na terceira vez, Elias disse ao Senhor que está te chamando. Quando o Senhor te chamar, apresenta-te a ele. Diz aqui, está aqui o servo, fala, que o teu servo ouve. Meus amados irmãos, note como Eli demorou para entender que era Deus que estava chamando. Como ele, por 2 vezes, achou que simplesmente fosse um engano da cabeça de Samuel, exatamente porque era incomum o Senhor falar, porque era rara a palavra de Deus, e foi preciso 3 vezes para ele passar de uma explicação natural para uma explicação sobrenatural. Quando a arca é levada pelos filisteus, a nação de Israel cai em grande tristeza e pesar. E é preciso esperar o tempo de Davi no trono, para essa arca ser trazida novamente. Com muito esforço e dificuldade, consegue Davi que a arca volte para Jerusalém. Para Jerusalém. E quando a arca volta, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi tem um surto espiritual. Ele sai pulando e dançando. Ele tira o seu manto de rei e se iguala a um homem comum e sai pulando, dançando e louvando a Deus. Ninguém imagine que Davi ali estava dançando de maneira rítmica, à semelhança de pessoas que ensaiaram. Ninguém pense que ali ele está indo para lá e para cá num balanço de acordo com a música, como muitas igrejas fazem apenas pelo som da música. Ali independia de música, independia de qualquer coisa. Não era uma dança ritual, não era um balanço instigado por uma melodia, era uma explosão de alegria, porque a arca tinha voltado a Jerusalém. De maneira semelhante, quando o Mar Vermelho se abriu, Miriam também dançou e louvou a Deus. Não pense que foi uma dança ensaiada ou ao som da melodia, foi uma explosão de alegria, porque eles tinham visto o grande livramento do Senhor, o mar se abrir, os cavaleiros de Faraó serem afogados, e a libertação estava ali diante deles. Da mesma forma como quando Pedro e João disseram ao coxo, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda, este coxo ficou de pé, e ele não planejou, não ensaiou, mas ele, no bom sentido, explodiu, entrou no templo saltando, pulando e louvando a Deus. Não era em razão da melodia, não era em razão de um ensaio, de um ritual, como algumas igrejas estão fazendo. Era uma reação explosiva, alegre, diante de uma grande intervenção poderosa. O mar que se abria, a arca que voltava, e um coxo que voltava a ter os seus pés em movimentação. E a Bíblia diz que quando Davi saiu dançando, Mical, que era sua esposa, o avistou pela janela e o desprezou.
e disse: como é que tu és o rei? E está aí, como qualquer outro, misturado com o povo, dançando, te expondo. E Davi disse: eu dancei perante o Senhor com todas as minhas forças, e outra vez eu dançarei. Mical não teve filhos, como juízo, porque desprezou Davi, que naquele momento estava em grande manifestação de alegria. Nós temos coisas esquisitas, como quando Naamã vai até Eliseu para ser curado da lepra. E Eliseu diz a Naamã, não indo diretamente ao seu encontro, mandando um servo para lhe falar, que ele deveria ir ao rio e banhar-se 7 vezes. Naamã disse: eu pensei que ele vinha pessoalmente, não mandar alguém. Eu pensei que ele ergueria a mão ao céu e faria uma invocação, mas para eu me banhar 7 vezes no rio, por que não foi 3, 4? Por que esse negócio de 7? Por que neste rio? Lá de onde eu venho tem rios muito melhores. E o servo de Naamã disse a Naamã: se ele tivesse dito para tu fazeres uma coisa bem difícil, tu fazia. É muito simples o que ele está pedindo, faz, o que é que te custa? E ele foi lá, banhou-se 7 vezes, e na 7ª a sua pele estava limpa da lepra, como a pele de uma criança. Meus amados irmãos, não foi como aquele homem previu, porque o nosso Deus surpreende, o nosso Deus age com surpresas, e as surpresas de Deus é que nos trazem essa profunda alegria, e as surpresas de Deus é que nos fazem orar com intensidade, tanto para que elas aconteçam, como em reação por elas terem acontecido. E nós devemos ter muito cuidado, para nós não desprezarmos, quando o Senhor está operando de formas não convencionais, não litúrgicas, não cotidianas. Nós temos uma passagem lá no livro de Números, no capítulo de número 11, a partir do verso 26, que diz assim, eu vou ler a partir do 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou a Moisés, e tirando do Espírito, o Espírito Santo, que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs, quer dizer, derramou sobre aqueles 70 anciãos que assistiam com Moisés. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, desceu sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, foi só um momento. Mas houve 2 que continuaram profetizando, versículo 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, entre os 70, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Os outros profetizaram uma vez, esses continuaram. E Josué, o servo de Deus, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Estavam tão acostumados a um mesmo padrão, Deus falando por Moisés, que quando Deus falou por outros, então ao próprio Josué, que veio a ser o sucessor de Moisés, não gostou, ele não gostou da quebra da rotina, da convencionalidade. Ele disse: Moisés, tu queres que eu proíba que eles profetizem? Moisés disse: não, oxalá que Deus pusesse em todos o seu espírito, e que todos profetizassem.
Nós temos uma passagem dos evangelhos em que os apóstolos repreendem pessoas que vinham expulsando demônios em nome de Jesus. Mas depois Jesus repreende os apóstolos. Ele disse: olha, eles estão expulsando em meu nome e depois não vão falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Na verdade, irmãos, existem aqueles que usam inadequadamente o nome de Jesus. Nós temos um exemplo lá no livro de Atos, daqueles que foram expulsar demônio em nome do Jesus a quem Paulo pregava. E o demônio disse: sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? E caiu em cima deles. Mas, no caso daqueles discípulos, os apóstolos os repreenderam só porque eles não eram apóstolos. Não era porque julgavam que não fossem crentes. Não era essa a questão, eles eram crentes, estavam de fato expulsando demônios. Mas porque não eram os apóstolos, eles acharam que aquelas pessoas não poderiam. Ou não sendo Jesus, não poderiam, mas Jesus os repreendeu. Jesus curava sempre de formas diferentes, para que nós nunca imaginássemos que ele era um simples curandeiro. Um curandeiro, ele tem um método. Um curandeiro, ele tem uma tática. E é repetitivo no fazê-lo. Mas Jesus surpreendia a cada cura. A uns ele curava pela imposição de mãos. Outros, ele curava misturando sua saliva com terra, fazendo lodo e pondo nos seus olhos. Às vezes mandando que fosse se lavar no tanque de Siloé. Às vezes sem que mandasse a pessoa ir se lavar, como foi o caso de um outro cego, inclusive que ele ungiu 2 vezes e não, como no outro caso, uma vez só. Jesus às vezes curava apenas pela sua palavra. Vê, levanta-te e anda. Sempre ele fazia de uma forma diferente, sempre surpreendia, para que ninguém se apegasse a um método, mas sim a ele, que fazia como queria, do jeito que queria, da hora que queria, da maneira que ele queria. Os discípulos no dia de Pentecoste, meus amados irmãos, eles não sabiam que iriam falar em línguas. Jesus tinha dito em Marcos: em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, falarão novas línguas. Mas Jesus não tinha feito nenhuma associação das línguas com o batismo no Espírito Santo. Eles não sabiam que falariam em línguas por conta do batismo no Espírito Santo. Toda vez que Jesus fala do batismo no Espírito Santo, está ausente o assunto das línguas. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles não sabiam que iam falar em línguas naquele dia. Foi uma surpresa não só para os que estavam lá, que não eram crentes, foi uma surpresa para eles também. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aquilo foi também para eles uma surpresa. E o Senhor fez com que os que estavam ali pudessem ouvir o que eles estavam dizendo em língua estranha, em sua própria língua idiomática nativa. E estes também estavam suspensos, perplexos, dizendo o que quer isto dizer. Era surpresa de um lado e de outro. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, por ordem do Senhor, ele não sabia o que haveria de acontecer ali. Não aconteceu na hora em que ele se preparou para que acontecesse. Não foi como em Samaria, que Pedro e João para lá desceram para impor as mãos sobre os irmãos e orarem por eles, para eles receberem o Espírito Santo. Havia judeus que não podiam conceber que gentios pudessem ser também batizados no Espírito Santo e feitos também
arautos da mensagem das boas-vindas pensavam apenas que eles poderiam ser destinatários para serem salvos. Quando Pedro vai pregar lá, vai acompanhado dos judeus, vai com relutância, teve uma visão na qual ficou inquieto, porque Deus estava mandando na visão, exatamente era esse o sentido, ele quebrar preconceitos e tradições. E ele chega lá na casa de Cornélio, enquanto está pregando, portanto, não foi depois, quando ele pôs as mãos, enquanto ele está pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O próprio Pedro, no dia de Pentecostes, disse que a ordem natural era a pessoa se arrepender, ser batizada em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo. Foi assim em Samaria, mas ali na casa de Cornélio, até a própria ordem que ele havia dito, que é a natural e a normal, foi quebrada, porque aqueles da casa de Cornélio não haviam sido batizados em água, nem receberam imposição, mas enquanto Pedro pregava, eles começaram a falar em outras línguas, magnificar a Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram maravilhados de que sobre os gentios também fosse derramado o Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E veja o que Pedro disse em Atos capítulo de número 10. Pedro disse: agora pronto, agora não tem mais dúvida de que eu devo batizá-los em água, porque o batismo na ordem era para ser anterior a isto que eles já receberam. Atos 10, 47, Pedro diz, respondendo então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Em Atos 11, Pedro relata o episódio a partir do verso 15, ele diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? O nosso Deus surpreende, porque Ele é soberano. 1 Coríntios 12 diz que o Espírito Santo distribui os dons e faz como quer e quando quer. O vento sopra onde quer. Deus interrompe a pregação de Pedro, Deus confunde Elias. Ou melhor, Deus confunde Eli. Deus conduz Elias àquela oração esquisita, pôr a cabeça entre as pernas, dirige Eliseu para mandar um homem vindo de longe banhar-se 7 vezes num rio. Jesus impõe as mãos, faz lodo, muda, faz de outra maneira, porque Deus é poderoso, irmãos, para surpreender as fórmulas e para fazer como Ele quer. Em todo avivamento houve uma quebra de rotina. No século XVIII, foram as pregações ao ar livre. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, todos ministros da igreja anglicana, formados dentro de um protestantismo extremamente litúrgico, mas cada um passou com uma história distinta por uma experiência pessoal de conversão impactante, conversão transformadora. E eles começaram a pregar sobre isso dentro dos templos da igreja anglicana, mas não foram bem recebidos, não foram bem acolhidos. Ao chegarem lá e dizerem para pessoas que haviam sido batizadas na infância, que frequentavam a ceia do Senhor, que elas precisavam nascer de novo, ter uma experiência pessoal com Deus, que a mera membresia da igreja não lhes assegurava o céu, quando eles diziam isto, olhando nos olhos, apontando com o dedo, usando pronomes
pessoais bem diretos, tu, você, eles incomodaram muito e perderam o acesso aos púlpitos. E George Whitefield começou a pregar aos mineiros na Inglaterra, a céu aberto, e a glória de Deus descia, e muitos deles eram convertidos. Durante as pregações, milhares de pessoas acorriam. No meio da pregação, pessoas sentiam convicção de pecado, gritavam a Deus pedindo por misericórdia, e depois encontravam conforto nas promessas do Evangelho, e os seus gritos agonizantes por misericórdia convertiam-se em brados de júbilo, de uma maneira, irmãos, poderosa. E George Whitefield convidou Wesley para pregar a céu aberto. E Wesley relutou, disse que não, que era contra a educação que ele havia recebido, que o lugar certo de pregar era dentro das igrejas. E, meus amados irmãos, ele terminou indo pregar. E ele dizia que os relatos que George Whitefield dava do que acontecia, pessoas gritando, clamando por misericórdia, outros dando brados de júbilo, que aquilo era fanatismo, mas quando ele pregou, as mesmas coisas aconteceram. E o avivamento do século XVIII, na sofisticada Inglaterra, dos gentlemen, dos cavalheiros, dos homens cheios de formalidade e liturgia, o avivamento acontecia nos penhascos, nas praças públicas, até nos cemitérios eles pregavam. Wesley pregou em cima do túmulo do pai, e multidões acorriam e eram transformadas. Para acomodar aquelas pessoas, eles criaram sociedades, as sociedades metodistas, com grupos pequenos para se reunirem e os novos convertidos se fortalecerem mutuamente, mas as grandes reuniões aconteciam a céu aberto. Estava lá John Wesley, que ainda, lembrando a educação que recebera, estava todo de toga. Isso ele não deixou, mas ficava mais esquisito ainda. Um homem de toga, pregando a céu aberto para uma multidão, e a glória de Deus se manifestando e descendo, e vidas se convertendo. Dizem que o século XIX foi o século da domesticação dos avivamentos. Os avivamentos do século XVIII foram selvagens, as igrejas não quiseram, fecharam as portas, eles foram para as ruas. Mas aí no século XIX, começaram a surgir igrejas como resultados do próprio avivamento. E agora as manifestações aconteciam dentro dos próprios templos, irmãos. Entenda, no século XIX, no século XVIII, dentro dos templos, o culto era litúrgico, a gritaria, a movimentação, as coisas fora da rotina aconteciam lá fora. O próprio Wesley recomendava lá dentro da igreja, vão para o culto e mantenham a formalidade. Mas no século XIX o avivamento estava domesticado, estava dentro das igrejas. Pessoas clamando por misericórdia dentro dos templos. Pessoas encontrando salvação e dando brados de júbilo dentro do templo. Foi assim com Charles Finney, foi assim com Charles Spurgeon, foi assim com D.L. Moody. O avivamento acontecia agora dentro dos templos, o que também era uma coisa que fugia à rotina, porque os templos do século XVIII ainda conservaram suas formas litúrgicas, porque as intervenções aconteciam lá fora, mas agora estavam acontecendo dentro do templo. Os avivamentos do século XVIII e XIX foram avivamentos, irmãos, baseados em pregação. Obviamente aqueles homens oravam e oravam muito, mas a glória de Deus se manifestava quando eles pregavam. No final do século XIX, nós tivemos uma nova modalidade de avivamento.
que acontecia através da oração. O avivamento com Evan Roberts foi assim. Ele praticamente não pregava, ele somente orava. E enquanto ele orava, a glória de Deus descia. Eram jovens de oração, eram homens de oração. Dizem que muitas pessoas iam visitar o país de Gales para saber como era aquele avivamento lá, e elas ficavam às vezes frustradas, porque elas esperavam ver como viram nos séculos 18, 19 grandes pregadores como Wesley, Spurgeon, Charles Finney. Pensavam que Evan Roberts era um grande pregador, e quando chegavam lá só via um homem agonizando e orando e clamando pelas almas, e buscando ao Senhor e pedindo que o Espírito de Deus fosse derramado. E a glória de Deus descia, e pessoas que passavam pelas ruas eram quebrantadas e se convertiam. E no início, meus irmãos, do século XX, nós tivemos o avivamento Azusa, que também foi um avivamento de oração. O pastor Seymour não era um pregador destacado, mas era um homem profundo em oração. Era uma das coisas esquisitas do avivamento Azusa. O Seymour era um homem muito tímido. Era um pastor negro, cego de um olho. E ele, quando ia orar, para ele se sentir bem em secreto com Deus, estando no meio do povo, pasme, ele colocava uma caixa de sapato na cabeça. O que diriam hoje? Um homem no púlpito sentado com a caixa de sapato em cima da cabeça. Se nós quisermos um avivamento, irmãos, nós vamos ver coisa esquisita mesmo. Ele ficava com a caixa de sapato na cabeça e orava lá dentro. Era uma forma de ele orar lá dentro. Ele estava perguntando a Deus. Ele conta que ele ficava lá perguntando a Deus: o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? O que é que eu devo fazer? E dizem que quando ele tirava a caixa, aí a glória descia, irmãos. Quando ele tirava a caixa, era para dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Ele tirava a caixa e começava a dizer: cantem, cantem. E as pessoas começavam a cantar e cantar em outras línguas. E gente dizia que ouvia sons que não estavam ali naquelas pessoas, como se os anjos estivessem cantando juntamente com eles. Um homem com a caixa na cabeça. O que ficava do lado dele dizia que ficava próximo, tentando chegar perto, para saber o que é que ele falava lá dentro. Mas que ele falava muito baixo, e às vezes falava em línguas. Ele disse: uma vez eu fui tentado a tentar tirar a caixa, mas tinha uma luz em cima dele, eu temi o que pudesse me acontecer. E aquele homem escondia a cara, ele não queria ser olhado, como se alguma coisa viesse dele, ele não queria ser notado. Ele ficava dentro do recinto, meus irmãos, escondido dentro de uma caixa, até a hora de saber o que fazer. Até a hora de saber o que fazer. Muita gente o criticava, considerava-o esquisito por causa disso. E uma vez uma pessoa perguntou a um antigo participante lá do Avivamento Azusa, dizendo: quando foi que começou a desaparecer a intensidade daquele avivamento? Aí a pessoa disse: quando o Seymour parou de colocar a caixa na cabeça. Um homem, irmãos, ali orando, pedindo a direção de Deus, sem querer ser visto, perguntando ali no interior de uma caixa de sapato o que Deus queria que ele fizesse. No Avivamento Azusa, irmãos, coisas tão maravilhosas, incomuns aconteceram, que várias vezes havia uma visão do lado de fora de fogo. Um fogo que vinha de dentro do lugar subindo, e um fogo que vinha de fora, e se encontravam. Fogo vindo de cima e de baixo. Uma vez um vizinho viu isso e mandou chamar os bombeiros.
E quando os bombeiros chegaram lá, só encontravam um povo orando e buscando ao Senhor. Pessoas intensas, irmãos, em oração. Se nós observarmos o início da igreja, no começo são só os apóstolos pregando e fazendo milagres. Depois aparece Estevão. Uma quebra de continuidade. Talvez alguém tenha dito, são só os apóstolos, o que você está fazendo, Estevão, aí fazendo milagres? Aí Deus levanta Filipe. Aí eles não querem sair de Jerusalém. Filipe desce a Samaria. Com a morte de Estevão, pessoas são espalhadas por toda parte. O centro da igreja era Jerusalém, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas depois o foco da história gira para Antioquia. Com todos os apóstolos em Jerusalém, mas agora é em Antioquia que o tição está. Estavam ali mestres e profetas, Paulo, Barnabé. E meus irmãos, se a igreja de Jerusalém fez missão por causa da perseguição, a igreja de Antioquia fez missão porque ouviu a voz de Deus: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí sai Paulo, Barnabé, depois aparece Silas na história, depois aparece Tito, depois aparece Timóteo, e o rastro de fogo vai prosseguindo, vai incendiando. Deus, irmãos, muda de Jerusalém para Antioquia, dos apóstolos para Estevão e Filipe. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano. O exército da salvação era estranho. Aquelas pessoas vestidas como militares, tocando tambor, cornetas, trombetas, no meio da rua. E a multidão se ajuntando para ver aquela esquisitice, até que um pregador se levantava. E ali se convertiam os embriagados, as prostitutas, que eram transformadas pelo poder de Deus, pregadores, irmãos, a céu aberto, exército que tocava tambores e soprava trombetas, gente que colocava caixa na cabeça. Deus opera, e através desses homens e mulheres que não seguem o convencional, e que são pessoas de oração. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, nós temos o seguinte, 1 aos Coríntios 14, 24 e 25. Diz assim: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar na nossa reunião, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É esse o culto que Paulo está imaginando, crentes cheios do Espírito, profetizando, e o incrédulo entrou, os segredos do seu coração são manifestos, ele se lança ao chão, como o carcereiro de Filipos caiu aos pés de Paulo e Silas, trêmulo, se lança ao chão e diz: verdadeiramente Deus está no meio de vós. Sabe o que é que eu acho maravilhoso aqui? É o Deus está no meio de vós. Hoje em dia nós temos grandes e brilhantes apologetas, graças a Deus, pela existência deles. Mas o apologeta só chega até o momento que o incrédulo pode concluir, sendo anteriormente ateu: agora eu aceito, Deus existe. Mas o Pentecoste não se conforma só em o ateu dizer Deus existe. Ele tem que dizer: Deus está no meio de vocês. Deus está aqui. Nós não queremos só provar com argumentos intelectuais que Deus existe. Nós queremos mostrar Deus presente entre nós, no nosso meio. É o Jesus que anda no meio dos candeeiros de ouro, com os olhos como chama de fogo, com o rosto brilhando.
como o sol na força do meu dia e os pés reluzentes. Eu quero é que a pessoa diga: está aí, Deus está aqui. Nós não estamos querendo que ela conclua por um raciocínio, nós queremos que ela constate pela evidência: está aqui, Deus está no meio de vós. Essa era a grande forma do Velho Testamento. O Deus de Israel não era apresentado simplesmente como o único Deus, é o Deus que está no meio do seu povo, é o Deus que vem para livrar, é o Deus que entra com Daniel na cova dos leões, que entra na fornalha ardente, é o Deus presente lá no livro de Sofonias, no capítulo de número 3, verso 17, a Bíblia diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor está no meio de ti para te alegrar, para que você se regozije nele. Verdadeiramente está no meio de vós. A Bíblia diz em Efésios 3:20: aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai além do que você premedita, Ele vai além do que você imagina, porque Ele é soberano além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se o poder dele se movimentar em nós, operar em nós, nós vamos ver muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. No entanto, irmãos, eu não quero falar só do elemento surpresa, da soberania de Deus, do agir de Deus. Eu quero falar também de coisas em que nós devemos ser moderados. Porque há um limite desse espaço em que Deus age, fora de convenções. Mas há coisas que Deus estabeleceu, regras, e que Ele vai agir dentro das suas regras. Em primeiro lugar, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículo 14: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que é que eu quero dizer? Se uma pessoa está orando pelo batismo no Espírito Santo, e eu sempre gostaria que os que oram pelo batismo no Espírito Santo não estejam focados em falar em línguas, estejam focados no poder de Deus. O que nós fomos instigados a buscar é o próprio Espírito, é o poder de Deus. As línguas vêm como evidência, mas não é o foco. Nós não estamos orando para falar em línguas, nós estamos orando pelo poder de Deus. Muito mais do que falar em línguas, eu quero ver esse poder em operação. Eu quero ver resultados, eu quero ver frutos. E às vezes quando alguém está orando, eu nunca tive essa experiência, quando eu fui batizado no Espírito Santo, as línguas vieram diretamente à minha boca, mas eu sei que alguns tiveram essa experiência, eles estavam orando pelo batismo e eles travavam. Na hora que ia falar, travava. E quando travava, aquilo que eles iam falar em línguas vinha na mente deles. Até que eles resolveram falar o que lhes veio na mente e então começaram a falar em línguas fluentemente. Amém? Eu entendo isso. Mas se alguém tem isso como uma regra, eu falo em línguas, primeiro vem na minha mente, depois na minha boca, então é possível que você não tenha sido batizado no Espírito Santo, ou se tiver sido, você não deve falar línguas simplesmente porque elas apareceram na sua mente. Porque a experiência normal de falar em línguas é esta. Quando eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora, o meu entendimento não participa. A minha mente fica infrutífera. As línguas vêm do espírito, não requerem essa passagem pela mente. Aliás, na nossa mente pode vir muitas coisas.
às vezes até sem a gente querer vir um palavrão na cabeça da gente, que a gente não tem nem intenção de dizer e nem falou. Mas o diabo está querendo perturbar a gente e vem na mente da gente. Eu não tenho o que falar, tudo que vem na minha mente. Se alguém teve essa resistência e veio na mente, então ele resolveu falar e fluiu tudo e foi adiante, e a mente não teve mais nada a ver. Eu creio que foi batizado no Espírito Santo. Mas se você, para falar, tem que pensar, então duvide de que você tenha tido a experiência, porque o Espírito ora de fato, a mente fica infrutífera. Nós temos uma lição também do apóstolo Paulo, é que nós podemos falar em línguas sem interpretação, entre nós e Deus. Mas não faz sentido eu me dirigir ao meu próximo ou ao outro, falando em línguas, sem que eu tenha a interpretação, para que ele seja edificado, consolado. Não faz sentido. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 14, 18 e 19, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Todavia, eu quero antes falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. As línguas são uma bênção para a nossa devoção pessoal, quando o Espírito em nós ora com gemidos inexprimíveis. Mas, a não ser que haja uma direção específica de Deus, por um plano especial de Deus, eu não vou chegar para o incrédulo e começar a falar em línguas. Ele vai me reputar como louco, é o que a Bíblia diz que seja a normalidade, a não ser que Deus tenha alguma coisa direcionada, e se tiver, vai dar fruto, vai ter algum resultado que eu possa contar. A Bíblia também mostra, irmãos, que o Espírito de Deus age em nós colaborativamente. Ninguém é tomado pelo Espírito para fazer coisas incontroláveis. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 32, a Bíblia diz, e o espírito dos profetas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não há nada aqui fora de controle. Eu posso esperar um momento certo e oportuno para dizer aquilo que Deus está me dando. Não quer dizer que está vindo, eu tenho que falar imediatamente. Eu posso aguardar o momento e o tempo oportuno. Não existe esse negócio de ser tomado. Inclusive, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 12, olha, não sejam como os gentios, que os gentios, enquanto cultuavam seus ídolos, demônios baixavam. E Paulo diz que os gentios eram levados de um lado para o outro. Quando isso acontecia, Paulo diz, mas não é assim com vocês. O Espírito de Deus age conosco, não substituindo-nos por sua direta operação. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Terceira coisa, tenhamos cuidado, irmãos, para que as experiências espirituais não sejam instrumento para você falar do que a Bíblia não diz. A Bíblia não nos fala muito sobre o diabo, já notaram isso? A Escritura não começa com a queda do diabo ou com a criação dos anjos, ela começa com a criação deste mundo em que nós estamos. A Bíblia fala muito remotamente, em 2 textos, no Velho Testamento, sobre a queda de Satanás. Nós praticamente não sabemos quase nada sobre demônios. E Jesus nunca quis nos ensinar acerca de demônios. Jesus quis dar-nos autoridade para expulsá-los. Jesus não conversava com demônios. Cala-te e sai dele. No caso daquele que era legião, Jesus mandou sair, ele resistiu porque eram muitos. Aí Jesus quis saber por quê. Qual é o teu nome? Legião. Então era por causa disso que não estava saindo. Aí ele vai expulsar aqueles demônios. Mas a Bíblia não nos fala muito sobre Satanás e os demônios. Mas nós temos hoje muitos movimentos aí de batalha espiritual, que as pessoas querem falar tudo sobre demônios, como se elas soubessem toda a maneira como o diabo e os demônios agem.
Uma vez eu vi um dizendo que ele tomou conhecimento disso porque foi expulsar um demônio e um demônio disse para ele. Aí ele disse que o demônio falava assim: eu não quero falar, mas Deus está ordenando para falar, então eu vou lhe contar tudo aqui, como é que funciona. Já pensou, irmãos, Deus usar um demônio como instrumento para falar com um crente? Já pensou um demônio nos ensinar sobre coisas do mundo espiritual? Tem pessoas que explicam tão matematicamente a atuação de Satanás e dos demônios que eu digo, como é que pode? Nem um estrategista de guerra repete 2 vezes sua estratégia. Ele sempre muda. E o diabo é tão ignorante assim, que tem muito mais tempo de existência do que cada um de nós e fica sempre do mesmo jeito fazendo. Não. O diabo se reinventa, os demônios reinventam formas de derrubar, de destruir. E nós não precisamos saber tudo sobre eles, precisamos não ignorar suas maquinações, são para nos derrubar, como diz a Bíblia. Precisamos saber o que o diabo patrocina, o pecado. Mas nós não precisamos saber detalhes sobre demônios, nome de demônios, escalão hierárquico de demônio. E quem entra por esse caminho, irmãos, entra por um caminho perigoso. Lá no Apocalipse, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Em Apocalipse capítulo de número 2, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então ele fala aqui de alguns que estavam indo por um caminho errado, que diziam estar conhecendo as profundezas de Satanás. Outra coisa importante, seja avivado, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, seja um instrumento de Deus, mas não use isso para fugir dos seus deveres cotidianos. Se você, a pretexto de um avivamento, está negligenciando, jovem, os seus estudos, o seu trabalho, suas responsabilidades, você está saindo dos trilhos. Uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia é Daniel. O anjo aparecia para ele e dizia: tu és um homem muito amado. Já pensou, irmãos? Se você prestar atenção, todo o plano de Deus da história, Deus revelou a Daniel. É muito mais profundo, em alguns aspectos, até do que ele disse para João, de quem Jesus foi íntimo, porque João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Daniel era um homem íntegro e santo, mas nós só vemos Daniel trabalhando. Daniel trabalhou para vários reis, era um funcionário público. E uma das passagens assim mais interessantes do livro do profeta Daniel é lá em Daniel, capítulo de número 8, versículos 26 e 27, que dizem assim: e a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Que coisa maravilhosa. Daniel tem a visão, o impacto foi tão grande, que ele disse: eu fiquei fraco, não tinha força do impacto daquela experiência por alguns dias, mas depois eu me levantei e fui resolver os negócios do rei. Fui trabalhar, fui para as minhas atividades, continuava espantado com a visão, mas fui tratar dos negócios do rei. Lá na carta aos Tessalonicenses, talvez seja por isso até que os irmãos lá se afastaram dos dons, e Paulo teve que dizer: não desprezem as profecias, não apagueis o Espírito. Lá houve uma falsa profecia que perturbou muito aquela igreja. Segundo aos Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto, ou a tradução melhor, o dia do Senhor estivesse aqui. Aqueles irmãos estavam com uma concepção escatológica errada, e Paulo diz que eles se moveram facilmente do modo de pensar que Paulo lhes havia ensinado, por uma falsa carta, que tinham enviado em nome de Paulo, ou então Paulo diz por espírito, quer dizer, por profecia. Não saiam de onde nós colocamos vocês, não se movam por espírito, quer dizer, por uma influência espiritual, uma profecia, ou por alguma palavra, como se tivesse vindo de nós, através de uma carta. O fato é que esta provável profecia, ou a carta, levaram os irmãos a acharem que o fim dos tempos estava já se consumando absolutamente, e que eles não precisavam mais trabalhar. O negócio agora era só orar, não dá mais tempo trabalhar. Aí Paulo vai repreendê-los. Aí, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 6, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Portanto, irmãos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e trabalhadores, e estudantes, e filhos, e pais, e mães, e responsáveis. Vamos deixar o Espírito fazer surpresas no meio de nós, mas não vamos empancar a obra do Espírito com imoderações e precipitações. Eu quero vos dizer uma coisa: onde o poder de Deus age, irmãos, nós vemos evangelismo, é pregação do Evangelho. Deus não quer que a gente fique só entre nós, vendo dons e tal, não, é para isso daí chegar e isso aí nos levar para o lado de fora, de Azusa, saíram missionários para toda parte, pregadores do Evangelho. Nós temos que cuidar de ganhar almas e fazer a obra de Deus, na unção e no poder do Espírito Santo, que surpreende, com equilíbrio e moderação. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e